Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero te convidar hoje para estudar comigo a lição número 5, com o seguinte tema: a missão da Igreja de Cristo. Mas antes de mais nada, quero agradecer de coração todos vocês que têm participado deste canal. Sempre fico muito feliz e encorajado com as mensagens que vocês têm deixado para mim e o reconhecimento, de coração, esta gratidão que cada coração dos irmãos expressam por poder participar conosco dos estudos. Fico feliz, o agradecimento de cada um, sinceramente, tenho motivos de ficar feliz e dizer que realmente nós temos uma família. Uma família que compartilha a palavra de Deus, que estuda, que aprende, que vibra juntos na presença de Deus. Muito obrigado. Quero também agradecer porque eu fiz um apelo outro dia por inscrições, para que mais irmãos se inscrevam. E graças a Deus as inscrições aumentaram, o nosso canal está crescendo. E vai crescer mais, se Deus quiser. Olha, ainda tem cerca de 40% das pessoas que compartilham conosco aqui do canal que não são inscritas. Você já pensou nisso? 40%, ou seja, é um número ainda bem significativo de pessoas que podem se inscrever, porque são participantes, estão sempre desfrutando de nossa comunhão, dos conhecimentos, das orientações, dos conteúdos. Então, louvo a Deus, eu faço de coração. Eu só quero realmente insistir que aquele irmão, aquela irmã que participa já conosco, que ainda não é inscrito, que se inscreva, porque aí o canal cresce, alcança mais pessoas, torna-se um canal mais influente e o que resulta? Resulta que a palavra de Deus vai alcançar mais vidas, né? Como eu sempre digo, o nosso lema é enchendo o mundo com a palavra de Deus. Vamos então trabalhar juntos, vamos então crescer juntos e servir a Deus com alegria. Obrigado por todos vocês estarem aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Então hoje estudaremos a lição de número 5 com o seguinte tema: a missão da Igreja de Cristo. A Igreja tem a missão de carregar consigo a glória e a grandeza de Cristo. Deus a constituiu como recipiente de sua presença e instrumento pelo qual Cristo será manifestado entre os povos da terra. A sublimidade da obra de Cristo indica quão grande deve ser a igreja. A última grande ordem de Cristo para a igreja foi a da evangelização mundial. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se não preocuparmos com os perdidos, estaremos desobedecendo ao Senhor. São mais de 8 bilhões de pessoas vivendo hoje neste planeta. Destes 8 bilhões, apenas 2 bilhões e 200 milhões se declaram cristãos. E apenas 700 milhões vão à igreja regularmente. Isso significa que 33% dos cristãos existentes hoje são nominais. É necessário que cada crente se disponha individualmente para o trabalho da evangelização. O mundo nunca será alcançado apenas pelo trabalho dos grandes evangelistas. Se um evangelista pudesse pregar a 1000 pessoas a cada manhã e a outras 1000 pessoas a cada noite, sem interrupção, ele precisaria de 1370 anos para levar uma única mensagem a 1 milhão de pessoas. O sucesso da evangelização mundial depende do envolvimento de todos. Constatou-se que se cada pessoa que ouvisse uma notícia transmitisse essa notícia a outras 2 pessoas, dentro de 15 minutos, em apenas 8 horas, o mundo inteiro seria informado daquela notícia. A igreja, porém, já teve mais de 10 milhões de horas para transmitir as boas novas do Evangelho, e a tarefa da evangelização ainda está longe de ser concluída. Enquanto muitos permanecem calados, o mundo perece. Quero apresentar 5 deveres da igreja hoje. Primeiro, é dever da igreja apresentar Cristo ao mundo de forma viva, clara e persuasiva.
Segundo, é dever da igreja guiar os povos a uma relação de fé no Senhor Jesus Cristo, a fim de que experimentem o novo nascimento. Terceiro, é dever da igreja discipular e batizar os novos convertidos. Quarto, é dever da igreja continuar ensinando a doutrina de Cristo insistentemente, a fim de que todos os crentes cresçam no Senhor. Quinto, é dever da igreja manter os crentes unidos pelo vínculo do amor e da verdade. Vamos relembrar os 3 objetivos desta lição. Número 1, repensar a missão da igreja na terra. É isso que vamos fazer hoje. Segundo, aprofundar o entendimento da adoração e da edificação. E terceiro, destacar a comunhão fraterna e a socialização. Ponto de número 1, pregação e instrução. Proclamando as boas novas. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 42 e 43. Pedro afirmou na casa de Cornélio, ele nos mandou pregar. A ordem de Cristo foi sem equívoco, ide pregai. Temos que pregar. O método de Deus não mudou. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Satanás tem feito de tudo para manter os crentes calados. Ele sabe que a palavra de Deus nunca volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Logo que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, os discípulos começaram a pregar em Jerusalém e em todas as partes de Israel. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Marcos 16, 20. Os discípulos partiram. E nós, o que temos feito? O conforto de nossos lares, a ilusão das mídias sociais e a nossa própria negligência têm contribuído para estancar a dinâmica da evangelização. Enquanto ficamos trancados em nossos lares, a violência cresce nas ruas. Se não sairmos para evangelizar, o mal acabará nos atingindo. Jesus nos escolheu para movimentarmos o mundo com a sua palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 16. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13, verso 3. Em uma pesquisa americana sobre o crescimento da igreja, constatou-se que no século XIX, 5 cristãos ganhavam uma alma por ano. No século XX, 14 cristãos ganhavam uma alma por ano. No início do século XXI, uma igreja de 100 membros leva um ano inteiro para ganhar uma única alma para Jesus. O que está acontecendo com a evangelização? Não estamos pregando o mesmo evangelho dos apóstolos? Temos a certeza de que o evangelho que pregamos não sofreu nenhuma mudança ou inovação? Ou será que simplesmente estamos deixando de pregar? O que está acontecendo? Eu deixo essas perguntas para os nossos professores refletirem com seus alunos na próxima aula, no próximo domingo, na sua sala de aula. Objeto da pregação. Paulo enfatizou bem o objeto da pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, 1 Coríntios 1, 23. A simplicidade do evangelho não significa superficialidade. O apóstolo estava ciente de que uma mensagem baseada numa morte humilhante de cruz era algo totalmente oposto à sabedoria natural. Todavia, ele também sabia que esta era a única mensagem que lembrava ao mundo o sentido espiritual dos sacrifícios da antiga aliança. Os cordeiros, ovelhas e bezerros do passado eram necessários, porém incompletos. Somente o Cordeiro de Deus pôde prover o sacrifício completo, perfeito e definitivo, que pode tirar o pecado do mundo. Paulo declara, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, 1 Coríntios 1, 18.
A palavra loucura no grego é moros e se refere a algo irracional, estúpido e sem sentido. É assim que aqueles que permanecem na incredulidade veem o Evangelho. Nesse sentido, a igreja é desafiada a continuar confiando estritamente no Evangelho da cruz. Qualquer tentativa de evangelizar usando a sabedoria do mundo esvaziará o significado do Evangelho. Somente esta mensagem carrega o poder de Deus em sua essência. Se alguém tentar mudar isto, vai tirar o poder de Deus do Evangelho. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Discipulando os convertidos. Discípulo era uma palavra favorita de Cristo. Do grego, matetes, ocorre 261 vezes nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Significa aprendiz, aluno, pessoa ensinada ou treinada. A evangelização deve ser acompanhada de um projeto de discipulado, a fim de que os novos convertidos sejam confirmados na fé e prossigam crescendo em Jesus Cristo. A experiência mostra que é necessário que as pessoas mais experientes atuem na igreja no sentido de ensinar os mais novos na fé. O caráter de Cristo é formado na vida dos crentes, mediante o ensino e a prática da palavra de Deus. A missão da igreja é fundamentalmente a de fazer discípulos para Cristo. Não podemos trabalhar apenas para encher o templo. É necessário investir esforços para treinar cada convertido para o serviço do Mestre. O Novo Testamento usa o critério da fidelidade e não da quantidade para definir o verdadeiro sucesso da igreja. Uma igreja que ensina a Bíblia sistematicamente contribui decisivamente para que os seus membros se tornem rapidamente em autênticos obreiros do Senhor. O discipulado só acontece onde há exemplo e ensino, conforme escreveu Lucas. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1. O fato de Cristo não estar fisicamente entre nós não impede que sejamos seus seguidores. Seguimos a Cristo por meio da sua doutrina. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20:29. No primeiro século, todos os novos convertidos logo se tornavam discípulos e se multiplicavam muito, conforme lemos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Atos 6:1. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5:14. O discipulado não era uma tarefa exclusiva dos apóstolos. Os discípulos mais experientes se tornavam discipuladores, conforme o ensino de Paulo a Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2. Ainda hoje é assim. Discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Ponto de número 2. Adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. A adoração é uma atividade do espírito do homem regenerado, cujo objetivo é exaltar a Deus. O homem natural não consegue adorar. Sua base religiosa necessita do contato visual e físico, e por isso ele apela aos ídolos mudos, atitude que é abominável ao Senhor. Deus não pode nem deve ser representado por qualquer forma visível, como querem as religiões humanas. A verdadeira adoração é o exercício exclusivo do homem espiritual, nascido de novo e guiado pelo Espírito de Deus, conforme está escrito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, verso 11 e 12. A principal palavra grega para adoração é proskinel. A palavra proskinel aparece 59 vezes no Novo Testamento. E este termo indica o reconhecimento da divindade e do senhorio de Cristo, conforme lemos. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo?
ele disse, creio, Senhor, e o adorou, João 9, 35 a 38. As palavras gregas latreia e liturgia e os seus derivados também aparecem na Bíblia e foram traduzidas por culto, serviço, ministração ou ministro. Essas palavras apontam para o formato do culto que é prestado a Deus ou para serviços que são prestados na igreja. A palavra latreia aparece cerca de 90 vezes no Antigo Testamento, conforme a tradução da Septuaginta. É uma palavra muito usada em Êxodo, Deuteronômio, em Josué, em Juízes, com o sentido de cultuar e oferecer atos de adoração que agradam a Deus. Por exemplo, Êxodo 8:1. Depois disse o Senhor a Moisés, entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. 2 exemplos de latreia no Novo Testamento são os seguintes. A Bíblia diz, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. A palavra aqui é servindo, a palavra é latreia, então tem sentido de culto, como também aparece em Romanos, capítulo 12 e versículo de número 1, onde Paulo fala do culto racional, aquele culto em que o cristão entrega-se totalmente a Deus. Voltando à palavra liturgia, é um vocábulo grego que significa ofício religioso público, que aparece em vários lugares do Novo Testamento. Por exemplo, Atos 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A palavra aqui, servir, é a palavra grega liturgia. Tem a ver, então, com essa entrega de coração ao trabalho do Senhor. Resumindo, a igreja recebeu a sublime missão de adorar e de servir a Deus. Essas incumbências têm um caráter espiritual elevadíssimo e só podem ser praticados na virtude do Espírito Santo. É isso que a igreja faz. Pelo Espírito de Deus, ela adora e serve ao Senhor. Uma comunidade edificadora. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, Mateus 7, 24. A palavra edificar, aqui, no grego, é oikodomeo, que significa construir a casa. Na carta de Paulo aos Efésios 4:12, lemos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo explica que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar os crentes como o corpo de Cristo. Todos os crentes são responsáveis pela integração da igreja e pela edificação espiritual dos irmãos. É claro que a maior responsabilidade recai sobre a liderança local, como o corpo de obreiros, o pastor e o corpo de obreiros. Mas nenhum membro ou congregado está isento da tarefa da edificação. Dessa forma, somos incentivados a trabalhar pela edificação de nossos irmãos na fé. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam edificados como casa espiritual para a habitação de Deus, como lemos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aos Efésios 2, 19 a 22. Então é coisa extraordinária, maravilhosa saber que nós estamos sendo edificados. A igreja é uma comunidade edificadora. Louvado seja Deus. Ponto de número 3. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Devemos reconhecer que a comunhão fraterna era um dos grandes pilares da igreja primitiva. A palavra comunhão, do grego koinonia,
significa companheirismo, compartilhamento. A comunhão cristã é um aspecto-chave da vida cristã. Os crentes em Cristo devem se unir em amor, fé e encorajamento. Essa é a essência da koinonia. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses 2, verso 1 e 2. Koinonia é estar de acordo uns com os outros, unidos em um só objetivo, servindo lado a lado. Nossa koinonia com os irmãos é baseada em nossa koinonia com Jesus Cristo, conforme lemos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. A expressão uns com os outros ajuda-nos a entender a essência da koinonia, conforme podemos ver em vários textos. Primeiro, a Escritura ordena que amemos cordialmente uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. A Bíblia diz que devemos servir uns aos outros em humildade. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. A Bíblia diz que devemos ser servos uns dos outros por amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5,13. A Bíblia diz que devemos ser acolhedores. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. A Bíblia diz que nós devemos ser gentis e compassivos. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aos Efésios 4:32. A Bíblia diz que devemos ser encorajadores, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 aos Tessalonicenses 5:11. Assim, vemos que a koinonia envolve todo esse relacionamento fraterno de unidade. Esta é a verdadeira koinonia, segundo a Bíblia. Unidade e fraternidade. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aos Hebreus 10, 25, todos os crentes devem frequentar os cultos, devem participar das orações, dos louvores, devem fazer visitas aos enfermos e aos afastados, devem testemunhar, evangelizar, liderar departamentos, ensinar na escola dominical, organizar atividades para as crianças, para adolescentes e jovens, promover retiros espirituais, vigílias de oração, trabalhar pela unidade da igreja, animar os irmãos na perseverança, no amor fraterno. Enfim, é dever de todos desempenhar o papel de fiéis cooperadores na igreja. Devemos reconhecer a necessidade de estarmos juntos como irmãos, de edificar mutuamente, de honrar os nossos mestres, de contribuir para o bom funcionamento da comunidade e assim por diante. Não devemos nunca deixar a igreja, por coisa alguma. Nunca devemos pensar que ela é desnecessária. Quando nascemos, somos apresentados ao Senhor na igreja. Quando crescemos, somos discipulados e batizados pelos ministros do Senhor. Participamos todos os meses da comunhão do corpo e do sangue do Senhor na igreja. Quando estamos doentes, os presbíteros oram por nós. Quando ficamos abatidos, somos encorajados. E quando morremos, a igreja celebra a nossa memória com dignidade e com honra. Não saímos deste mundo como indigentes espirituais, mas como legítimos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, desprezar a igreja do Senhor é privar-se da alegria, da comunhão e da fraternidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. A fé na esfera social. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Romanos 12,13. A expressão comunicai é koinonia. É mais bem traduzida, no caso, por compartilhar, conforme a Almeida atualizada. Assim, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Desde os dias de Moisés, o Senhor recomenda a prática da assistência social entre o seu povo. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deuteronômio 15:11. Os profetas defenderam ardorosamente a prática da justiça social e a defesa dos mais vulneráveis, como o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1,17. Jeremias 22,3 também diz: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. A assistência social pode ser vista muito bem no Novo Testamento. A dispensação da Igreja ampliou ainda mais o conceito de justiça e assistência social. Encontramos a amorosa manifestação do cuidado divino pelos necessitados através do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Por 2 vezes o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar as multidões famintas. Isso indica que Jesus se preocupava com as necessidades básicas do ser humano. Hoje a igreja local tem o mesmo privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. E as igrejas locais têm também o dever de cuidar dos seus membros. Mas não só dos seus membros, até mesmo daqueles que são de fora. Para isso é necessário que os crentes abram o coração para contribuir, se esforcem para organizar despensas de alimentos, doações de roupas, agasalhos, calçados para os que necessitam. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6,10. Atos 20:35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tiago, irmão do Senhor, também disse: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1,27. Diferente do que Jesus ensinou, as teorias sociais marxistas e o comunismo usam deste idealismo para iludirem as pessoas e para perpetuarem-se no poder. Quando o regime comunista foi derrubado na Romênia, no final de dezembro de 1989, o povo passava fome nas ruas, enquanto os líderes comunistas viviam no conforto e na fartura. Eles estocavam comida nos subterrâneos da cidade de Bucareste. O governo de Nicolae Ceausescu foi ficando cada vez mais autoritário e se tornou um dos mais ditatoriais do leste europeu. Sua polícia secreta, a Securitate, era responsável pela vigilância em massa e repressão política. O regime censurou a imprensa, fechou jornais que faziam oposição, criando um dos aparelhamentos de segurança interna mais brutais do mundo na época. Devido à má gestão econômica, a economia romena entrou em colapso, em ciclo de recessão. Em 1982, ele ordenou que quase todo o potencial agrícola e industrial produzido pelo país fosse exportado com o objetivo de gerar renda adicional para pagar as dívidas do governo, da nação. Isso causou enormes escassezes de bens de subsistência, levando a subsequentes reduções nos índices de qualidade de vida devido à falta de água, comida, petróleo e derivados. O aquecimento acabou, os remédios foi acabando, a eletricidade e outras coisas. Para tentar aparentar estabilidade,
O culto à personalidade ao redor de Ceausescu foi aumentando exponencialmente, acompanhado por uma deterioração das relações internacionais e falta de apoio externo. Graças à coragem do pastor metodista Laszlo Toks e centenas de protestantes que se uniram a ele, depois de muitos protestos e da morte de centenas de civis, o regime comunista caiu na Romênia. Os tumultos criados naquele tempo culminaram em um julgamento apressado e na própria execução de Nicolae Ceausescu e de sua esposa Helena. Então a revolução ocorreu em todo o leste europeu e todos haviam se decepcionado com a mentira comunista. Depois de todos esses exemplos trágicos deixados pelo comunismo, ainda existem pessoas que o defendem. Bem diferente dos regimes ateístas, a Igreja do Senhor Jesus sempre praticou a partilha do pão, a justiça social, baseada no amor de Deus que está nela. Portanto, o maior exemplo de partilha, de amor fraterno, de assistência social, é aquele que é praticado segundo a palavra de Deus. Em 1 João 3,18 está escrito: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Vimos nessa lição que a missão da igreja é tríplice. Sua missão é primeiramente para com Deus, adorando-o em espírito e em verdade. Em segundo lugar, a sua missão é para consigo mesmo, edificando seus membros e conduzindo-os à maturidade espiritual. Em terceiro lugar, a sua missão é para com os que estão de fora, pregando-lhes a mensagem da cruz e cuidando dos seus necessitados. No centro da missão da igreja está o Evangelho, que é o poder e sabedoria de Deus. Quando Jesus ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ele colocou a ênfase principal dessa ordem na tarefa de pregar e ensinar. O particípio grego traduzido por ide viabiliza a tarefa de fazer discípulos. Algumas pessoas se esquecem que o id não é um fim em si mesmo. Muitos estão dispostos a ir, mas não estão dispostos a fazer discípulos. Só que Jesus não os chamou para serem viajantes ou turistas. Jesus os chamou para serem missionários. Jesus os chamou para serem professores, empenhados na tarefa de ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que ele ensinou. Jesus ordenou: ide, ensinai todas as nações. No texto de Atos dos Apóstolos, ele ainda foi mais específico, quando disse: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, não há limitação geográfica para a missão da igreja. O Evangelho deve ser proclamado em todos os lugares e a todos os povos. Para garantir o sucesso da missão, o Senhor assegurou: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Mateus 28:20. Então a verdadeira igreja sabe que a sua missão repousa na autoridade do Cristo ressurreto. Temos que avançar cumprindo esta missão. Que o Senhor nos abençoe, então, e nos guarde, nos dando a inspiração e o poder devido para ir adiante, cumprindo a tarefa que Ele nos comissionou a fazer. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.